Igreja do Senhor, eu peço que você abra sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, do verso 18 ao verso de número 25. Escute com atenção a palavra do teu Redentor que diz ao teu coração nessa manhã. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louco a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto os judeus como os gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Até aqui a palavra do nosso Deus, meus irmãos. Vamos mais uma vez à presença do nosso Deus em oração, rogando a sua bênção para o momento de exposição de sua palavra. Oremos. Ó Deus bendito, como nós acabamos de cantar, ó Pai, nós encontramos sentados aos teus pés para ouvir a tua voz, para ouvirmos as instruções da tua lei, a fim de exaltarmos ao teu santo nome por meio da proclamação do Evangelho, como também, ó Deus, a fim de enxergarmos a glória do Cristo que foi crucificado e morto. Nós pedimos, ó Pai, a tua graça nesse momento, que o teu Santo Espírito venha ao nosso encontro, desvendando os nossos olhos para contemplarmos a maravilha da obra do teu Filho, Jesus Cristo. E é no nome dele que nós oramos. Amém. Amém. Queridos, como os irmãos bem sabem, a igreja de Coríntios era uma igreja que era composta por homens e mulheres que facilmente eram guiados e levados pela sabedoria e pela filosofia mundana. Isso não diz respeito apenas ao contexto em que eles estavam inseridos, que era a cidade de Corinto, uma cidade que era extremamente fértil para a propagação de vãs filosofias, mas também porque é uma tendência natural do coração do homem rejeitar a sabedoria do Senhor e se apoiar em sua própria sabedoria. E o texto que nós acabamos de ler mostra-nos exatamente como que o cristianismo pleno e genuíno, ele por natureza se opõe à sabedoria deste mundo caído e pecaminoso. Os versos 18 a 25 que nós acabamos de ler nessa manhã externaliza justamente o contraste essencial entre a sabedoria de Deus e a sabedoria do mundo. E dentro desse contexto, o apóstolo Paulo faz uma distinção de dois grupos: os que confiam na sabedoria de Deus e os que confiam na sabedoria humana. Mas não apenas isso. Se os irmãos olharem para o versículo 25, os irmãos perceberão que o apóstolo Paulo mostra àqueles irmãos o porquê, o motivo pelo qual eles deveriam rejeitar a sabedoria humana e se apoiar na sabedoria de Deus. Então, em resumo, a passagem que nós lemos nessa manhã irá tratar a respeito da sabedoria de Deus e da sabedoria do mundo. E como isso se afunila cada vez mais ao perceber a distinção entre aqueles que confiam na sabedoria de Deus e aqueles que confiam na sabedoria humana. Nós veremos esta manhã esses dois grupos. Veja comigo novamente a partir do verso 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Como nós vimos em algumas exposições, meus irmãos, anteriores, os coríntios foram enriquecidos da parte do Senhor em toda a palavra e conhecimento, mostrando justamente o caráter redentivo do Senhor. Deus, ele não é apenas aquele que redime a sua igreja, então deixa que sua igreja caminhe só, mas ele é aquele que se faz presente no meio do seu povo, dando a sua palavra, como também dando o conhecimento para entender a devida interpretação da sua lei. E que palavra é essa, meus irmãos? Como nós já vimos em algumas exposições anteriores, se não é a palavra da cruz que o apóstolo Paulo agora afirma no verso 18.
Aqueles que foram enriquecidos pela mensagem da cruz. Pela mensagem da cruz. E após o apóstolo Paulo mostrar àqueles irmãos os benefícios da união com Cristo que nós já vimos, ele passa a confrontar agora o pecado da desunião que estava havendo dentro daquela igreja. E como que ele faz isso? Os conduzindo à cruz do Calvário. Mostrando que ele não veio simplesmente para batizar, mas no verso 17, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Porque afirmar ser de Paulo, de Apolo, de Cefa, como nós já vimos, ou de qualquer outra pessoa, é uma evidência externa de homens que se apoiam em sua própria sabedoria, de homens que se apoiam na sabedoria humana. E as consequências de se apoiar na sabedoria humana, de se apoiar em sua própria sabedoria, é rejeitar a mensagem da cruz, é rejeitar a sabedoria do Senhor. Mas você perceba, o apóstolo Paulo ainda afirma que esta mensagem é loucura para os que estão se perdendo. Por que ela é loucura? Porque para os judeus que viram a prova final do amor de Cristo para com os seus ser a cruz do Calvário, isso era algo inadmissível. Eles diziam, como assim? Nós que temos como o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, nós que fomos alvos de vários milagres no Antigo Testamento, os nossos pais viram o mar vermelho se abrir, como o maior milagre de Deus, como a prova final do seu amor para com a sua igreja, é a cruz do Calvário, é a morte do Messias na cruz do Calvário. Eles dizem, nós não queremos esse evangelho, nós não queremos esse evangelho. A crucificação, meus irmãos, naquele contexto, não era apenas uma morte horrível, mas era uma morte deplorável, uma morte vergonhosa, uma morte de tal forma que um cidadão romano ele não poderia ser crucificado. Não, ele não poderia receber a pena do seu crime ser morte de cruz, pelo fato de aquilo ser tão horrendo, pelo fato daquilo ser tão vergonhoso. Esse tipo de execução jamais era mencionado nos ciclos mais altos da sociedade. Assim como hoje em dia nós não sentamos em uma mesa de jantar e falamos sobre a cadeira elétrica ou sobre os campos de concentração com normalidade. Da mesma forma era para aqueles judeus. O fato de alguém morrer na cruz era algo deplorável. E ao ver o Messias, o Filho de Deus, prometido desde o Antigo Testamento, morrer na cruz, isso era algo inadmissível para eles. É por isso então que eles rejeitaram a Cristo. Associado a isso também estava o fato dos judeus se acharem aos seus próprios olhos sábios, profundos conhecedores da lei. É por isso que o apóstolo Paulo, tentando tornar mais palpável o que ele estava querendo dizer, ele afirma no verso 20, pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? A mensagem do apóstolo Paulo até aqui é bem simples. Não ouse misturar a sabedoria dos homens, a sabedoria deste mundo, com a sabedoria do Senhor. Vocês que dizem ser de Paulo, de Cefas, de Apolo, e ao se entregar a esses grupos, vocês buscam misturar os seus pensamentos ao Evangelho. Não ouse fazer isto. Então o apóstolo Paulo, ele menciona dois grupos. E desses dois grupos é que ele discorre a sua argumentação. Os perdidos e os salvos, os que estão perecendo e os que estão sendo salvos pelo Evangelho, os que confiam na sabedoria do Senhor, os que confiam na sabedoria dos homens. E o primeiro grupo, meus irmãos, para vermos nesta manhã, é o grupo daqueles que confiam na sabedoria humana. E quais então são as características desse grupo que confiam na sabedoria humana? Em primeiro lugar, eles rejeitam a mensagem da cruz. Olhe para o verso 21. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Quando eu me apoio em minha própria sabedoria, em outras palavras, eu estou dizendo que a minha sabedoria, ela é superior do que a sabedoria do Criador do Universo. Mas não apenas isso, eu estou dizendo que a minha sabedoria é melhor do que a dele. Ela não é apenas superior, mas ela é a melhor do que a dele. Ainda que os homens busquem calar a voz que constantemente clama em seus corações, ao se questionar, quem sou eu? Para onde eu irei? E quem é Deus? Ainda que os homens eles busquem calar esta voz que há em seus corações, no final das contas, eles sempre se depararão novamente com essa pergunta: quem sou eu? De onde vim? E para onde irei?
Eles rejeitam o evangelho porque eles se apoiam em sua própria sabedoria. Ora, se não é isso que o apóstolo Paulo, ele bem afirma em sua carta aos Romanos. Abra comigo novamente em Romanos capítulo 1. E veja como que o apoiar-se em sua própria sabedoria é uma evidência, tanto interna como externa, da rejeição do evangelho, da rejeição da mensagem da cruz. Romanos capítulo 1, a partir do verso 18. A ira de Deus se revela no céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens, por isso, são indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Eles rejeitaram o evangelho porque eles se apoiaram em sua própria sabedoria. E como diz o apóstolo Paulo, inculcando-se como sábios, tornaram-se loucos. Perceba que isso é uma consequência lógica, meus irmãos, daqueles que rejeitam o evangelho. Eles não apenas rejeitam aquilo que Deus revelou em sua palavra, mas eles buscam alterar a imagem de Deus. Então eles fazem imagem de quadrúpedes, répteis. Eles fazem deuses a si mesmo. Porque todos aqueles que rejeitam a sabedoria do Senhor revelado na pessoa de Cristo, rejeitam o próprio Deus e fazem de si mesmo deuses. Essa é a primeira característica daqueles que rejeitam, daqueles que se apoiam em sua própria sabedoria, se apoiam na sabedoria do mundo e rejeitam a mensagem da cruz. Em segundo lugar, eles confiam na loucura, no escândalo e na sabedoria humana. Veja o verso 22. Volte comigo para 1 Coríntios capítulo 1. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Os perdidos, eles não apenas rejeitam o evangelho, mas eles abraçam a sabedoria humana como meio de redimi-los. Rejeitar o evangelho, meus irmãos, e abraçar qualquer coisa que não seja o próprio Deus para preencher o vazio de sua alma é uma condição natural do homem perdido, do homem que está morto em seus delitos e pecados. Interessante nós entendermos esse contexto, esta ideia de alguém que rejeita o evangelho e ao mesmo tempo busca preencher o vazio de sua alma. Porque se eu rejeito a Deus, eu busco tornar-me como Deus, eu busco preencher o vazio que Deus colocou em meu coração para ser tão somente preenchido por Ele mesmo. É porque há um aspecto interessante nisso. Porque para o hebreu da antiga aliança, quando ele estava faminto, com fome, diferente de nós que apontamos para nossas barrigas, o hebreu da antiga aliança ele apontava para a sua garganta. Ele apontava para a sua garganta. E qual é a palavra hebraica para garganta? Nefsher. Nefsher. A mesma que é utilizada para a alma. E qual é o ponto aqui, meus irmãos? Uma vez que tanto o homem como a garganta, tanto a alma como a garganta, elas possuem o mesmo nome. O ponto não é que o homem ele seja literalmente uma garganta faminta, uma garganta faminta, uma alma faminta. Mas é que após o Senhor soprar o seu ruá, o seu espírito, como nós vimos na exposição de Ezequiel 37, o fôlego da vida, o homem ele passou a ser nefsher, vivente, alma vivente. O ponto não é que o homem seja literalmente uma garganta, mas sim que ele é necessidade, desejo, por natureza. O homem, ele não tem fome. O homem, ele é fome. O homem, ele não tem necessidade. O homem, ele é necessidade. O homem foi criado para ter necessidade, e essa necessidade só pode ser suprida, e essa necessidade só pode ser satisfeita quando este voltasse para o seu Criador. É por isso que o salmista vai dizer: a minha alma tem fome e sede de ti. Como que uma alma ela pode ter fome se ela não possui o mesmo sentido de garganta? É por isso que o homem
ele é constantemente um homem que adora algo. Ou ele adora Deus, ou ele adora a criação. E nessa criação ele busca preencher o vazio de sua alma. Isso quer dizer então, meus irmãos, que o homem sempre tem fome de Deus, uma vez que por natureza ele é fome, mas uma vez que por natureza ele é necessidade. De modo algum, pelo contrário, é por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, no versos adiante, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Os judeus pediam sinais, porque eles haviam rejeitado a sabedoria de Deus encarnada, o próprio Cristo. Eles pediam sinais, eles pediam a manifestação do poder de Deus, para tão somente acobertar a falsa religiosidade dos seus corações. É por isso que constantemente, se você lembrar e for olhar para os evangelhos, os escribas iam ao encontro de Cristo e pediam-lhe um sinal. Mas Cristo vai dizer, geração má e adúltera, que pedem sinais. Mas nenhum sinal lhe será dado, senão a do profeta Jonas, que apontava justamente para ele. Jonas passou 3 dias no ventre da grande baleia, e Cristo passou 3 dias no coração da terra em favor da sua igreja. Por outro lado, os gregos buscam sabedoria porque eles entendiam que as filosofias especulativas, como a retórica, enriquecia o homem, mas também o redimi-la. Os gregos eles buscavam a sabedoria, as filosofias especulativas, como também a retórica, porque eles entendiam que a sabedoria humana tinha a capacidade e o poder de redimir as suas almas. Era por isso então que eles rejeitavam o evangelho. E era por isso que eles entendiam que o evangelho era uma grande tolice. Como é que eles poderiam confiar em um Deus sofredor, em um Deus fraco, incapaz de salvar a si mesmo? Salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce dessa cruz. No entanto, como afirma categoricamente o apóstolo Paulo, mas nós pregamos a Cristo e este crucificado. Escândalo para os judeus, que pedem sinais, mas rejeitam o próprio Cristo. E loucura para os gregos, que imaginam esse Deus ser fraco. É por isso, meus irmãos, que quando nós olhamos para as pessoas e os movimentos da nossa época, percebemos como que as pessoas estão perdidas e cegas em suas vãs filosofias. O feminismo, por exemplo, oferece um consolo e satisfação para as mulheres que tiveram a rejeição dos seus maridos. Elas prometem consolo e satisfação para as mulheres que tiveram a ausência do afeto dos seus pais, e também oferece um falso empoderamento que elas fingem ter. Mas quanto mais elas mergulham na sabedoria do feminismo, mas elas percebem que um buraco está sendo cavado em seus corações, de modo que nada pode preencher, senão o próprio Deus. Eles pensam que o vazio dos seus corações serão preenchidos pela sabedoria vã desta vida. No entanto, eis o verdadeiro consolo para todas as mulheres que foram rejeitadas pelos seus maridos ou tiveram a ausência do afeto dos seus pais. Eis o consolo que o apóstolo Paulo vai dizer: o Cristo e esse crucificado. É somente quando essas mulheres lançarem mão de sua sabedoria, da sabedoria vã deste mundo, é que elas irão entender verdadeiramente o que significa: ainda que meu pai e minha mãe me deixem, o Senhor me acolherá. Salmo 27. Os gregos perguntam: onde está o teu Deus fraco? Onde está o teu Deus fraco, incapaz de salvar a si mesmo? Nós respondemos: ele foi morto. Realmente ele foi morto. Os judeus pediam sinais, mas nenhum sinal lhes serão dados, senão o do profeta Jonas. E realmente o nosso Cristo foi morto. Mas diferente dos deuses pagãos, ele ressuscitou ao 3º dia. E este é o verdadeiro consolo para a igreja do Senhor. Os gregos se apoiam em sua própria sabedoria e rejeitam ao Cristo fraco. Os judeus pedem sinais, mas realmente Cristo foi morto. E o único sinal que nós podemos ter é que ele ressuscitou ao 3º dia em favor da sua igreja. Eu prefiro crer na sabedoria divina revelada na pessoa de Cristo Jesus do que crer na sabedoria humana. É aí, queridos, então, que nós iremos para o nosso segundo e último ponto nessa manhã: as características daqueles que confiam na sabedoria divina. Nós vimos as características daqueles que confiam na sabedoria humana. A primeira é: eles rejeitam o evangelho e eles confiam no escândalo e na loucura de sua própria sabedoria. E quais são, então, as características daqueles que se apoiam e confiam na sabedoria divina? Eles creem na mensagem da cruz. Veja novamente o verso 21. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem
pela loucura da pregação. O fato do evangelho aparentar ser tolo para os homens que confiam na sabedoria humana, isso não diminui a glória e a sabedoria de Deus em salvar o homem por meio da morte de Cristo. Aqueles que confiam na sabedoria divina não devem esperar que um Deus onipotente e onisciente se iguale à sabedoria humana, que está manchada em seu pecado, que está manchada em sua corrupção. É por isso que as Escrituras afirmam em Isaías: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor dos Exércitos. Os homens sábios deste mundo irão dizer que o evangelho é loucura, e que a maior demonstração da sabedoria é rejeitá-lo. Mas Cristo prova e mostra exatamente o oposto. São justamente aqueles que se acham fracos, como nós vemos no Sermão do Monte. São justamente aqueles que se acham incapazes de entender este mundo. São que são verdadeiros sábios, porque eles não se apoiam em sua própria sabedoria, mas eles se apoiam na sabedoria divina. E uma demonstração de se apoiar na sabedoria divina é crer na mensagem da cruz. Os homens podem simplesmente rejeitar a Deus. Os homens podem procurá-lo nos lugares errados, exigindo sinais ou se entregando às suas vãs filosofias, como faziam os judeus e os gregos. Ou eles podem modificar o evangelho a fim de transformá-lo à imagem do homem, como nós vimos por meio do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 1. O mundo, por meio de sua sabedoria, não conhece, enquanto os salvos são aqueles que acreditam na loucura da pregação. Percebam que o apóstolo Paulo, ele afirma que uma demonstração do confiar na sabedoria divina é o tão somente crer na mensagem da cruz. Mas o apóstolo Paulo faz a questão de dizer, é pela pregação da mensagem da cruz. Isso é uma tristeza, meus irmãos, porque ainda que isso seja algo claro nas Sagradas Escrituras, nós olhamos para as igrejas da nossa realidade, nos nossos dias, e percebemos que os púlpitos estão cheios de pessoas que estão querendo passar uma mensagem de autoajuda, de coach, dizendo que a bondade está em teu coração e você precisa tão somente procurá-la, como dizia uma pregadora lá em Recife, em uma grande igreja, que Deus ele é como um pai que monta um enxoval de sua criança, e você tão somente deve buscar esse enxoval em teu coração, porque lá você encontrará a bondade que há no homem. As igrejas elas estão repletas de pregações que não é a respeito da mensagem da cruz, que não é a mensagem que afirma que é melhor morrer do que viver, porque nós estamos unidos a Cristo. Note como que naturalmente, pela providência do Senhor, ao nós observarmos essas características, as coisas elas vão sendo construídas. Só havia uma forma daquele vale de ossos secos tornarem a viver, como nós vimos. E era tão somente por meio da pregação e do agir do Espírito Santo. O apóstolo Paulo vai dizer novamente, é somente aqueles que creem por meio da pregação do Evangelho na mensagem da cruz, é que são verdadeiramente salvos. Mas observem, há ainda uma segunda característica daqueles que confiam na sabedoria divina, daqueles que confiam na sabedoria de Deus. Eles, em primeiro lugar, creem na mensagem da cruz, e em segundo lugar, eles creem no poder, na força e na sabedoria divina. Vejam comigo novamente o verso 24. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Observe as características daqueles que são salvos. Não basta apenas eu crer no Evangelho, eu devo confiar que o Evangelho é a maior sabedoria que Deus ele poderia dar ao homem. E não apenas creio na mensagem da cruz, mas eu descanso no fato de que tudo aquilo que o Evangelho fala e ordena é o melhor para a minha alma. Este é o motivo, meus irmãos, pelo fato de haver tanta contenda na igreja do Senhor. E o que é que isso tem a ver com confiar no Evangelho e haver contenda na igreja do Senhor? Porque eu não creio apenas no Evangelho, mas eu quero colocar a minha opinião no Evangelho. E facilmente nós dizemos, eu acho que é assim. Eu acho que o dia do Senhor não é o domingo, o primeiro dia da semana. Eu acho que esse dia já foi abolido. E aos poucos, nós vamos acrescentando a nossa opinião ao Evangelho. Porque nós dizemos que a nossa sabedoria, ela é maior e superior do que a sabedoria de Deus. Quando nós rejeitamos ao Evangelho,
nós vamos colocando a nossa sabedoria. Mas uma evidência daqueles que confiam na sabedoria divina. Não é apenas que eles creem na mensagem da cruz, mas que eles creem e descansam na sabedoria divina. Mas percebam como que o argumento do apóstolo Paulo ele se dá. Se aqueles que pedem milagre, se aqueles que se entregam às suas vãs filosofias especulativas, abandonarem a sua própria forma de pensar pela sabedoria de Cristo, serão verdadeiramente sábios. É por isso que ele vai dizer, os judeus pedem milagres, os gregos buscam sabedoria, mas ao mesmo tempo, no verso 24 ele vai dizer, os que foram chamados, tanto os gregos como os gentios, tanto os judeus como os gentios, esses serão salvos, se vocês abandonarem a sua própria sabedoria. A equação do apóstolo Paulo é simples. A cruz permanece como a maior negação, como a maior afirmação de que todas as tentativas humanas de se alcançar a Deus por sua própria sabedoria são falhas. A pregação do apóstolo Paulo é simples. Do verso 18 ao verso 25. Todos aqueles que buscam conhecer a Deus por meio de sua própria sabedoria irão falhar, porque a cruz é a melhor demonstração de que o homem não pode se aproximar de Deus por meio da sua própria sabedoria. A loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. A verdade do Evangelho não pode ser alcançada com o melhor intelecto do homem, mas deve ser crida em fé, confiança e humildade. A minha pergunta, meus irmãos, nessa manhã é: em qual grupo você está? Naqueles que confiam na sabedoria divina ou naqueles que confiam na sabedoria humana? Não nos enganemos, meus irmãos, de Deus não se zomba. O nosso maior problema somos nós mesmos. Nós temos uma tendência, e nós somos rápidos em apontar os pecados dos nossos irmãos para redimir as nossas próprias almas. Mas o nosso maior problema somos nós mesmos. Nosso maior problema é que não queremos abrir mão de nossa própria sabedoria para lançar no vasto mar da sabedoria de Deus. Com a nossa boca afirmamos crer na mensagem da cruz, mas com o nosso coração rejeitamos a sabedoria divina. É por isso que temas como submissão de mulheres aos seus maridos, é por isso que temas como o primeiro dia da semana como sendo o dia do Senhor, é por isso que temas como a predestinação ferem tanto aos nossos corações. E são temas que estão claros e postos nas Sagradas Escrituras, mas nós preferimos apoiar em nossa própria sabedoria e dizer, eu acho que é assim. Eu acho que é assim. Porque isso é inadmissível para mim. E a semelhança dos judeus, nós não cremos no Messias que é revelado. Porque nós queremos dar a nossa opinião ao Evangelho. A semelhança daqueles homens que rejeitaram a glória de Deus, nós nos inculcamos como sábios, mas ao mesmo tempo, nós na verdade estamos se tornando loucos. E qual então o caminho para a verdadeira sabedoria, meus irmãos? Qual o verdadeiro caminho para a verdadeira sabedoria? Cristo. Cristo é a verdadeira sabedoria e justiça de Deus. É impossível você entender quem você é, quem é Deus e o que Ele fez por você se você não for conduzido a Cristo. E a melhor maneira de você fazer isso é reconhecendo que você está perdido. É reconhecendo a tua culpa, a tua inutilidade e a tua tolice. O apóstolo Paulo irá dizer mais à frente, mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezáveis, e aquelas que não são, para reduzir em nada os que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Mas eis o consolo, como nós lemos nessa manhã, no texto de perdão dos nossos pecados. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie na cruz. Se você é tolo, vá a Cristo. Em Cristo há sabedoria. Se você olha para as tuas mãos e percebe que a tua sabedoria não tem levado a obedecer à lei do Senhor, e isso o torna culpado, vá a Cristo, porque por meio de Cristo Ele se fez justiça e sabedoria da parte do Senhor em favor da sua igreja. Vá a Cristo, porque não apenas a sua sabedoria é dada, mas também a sua santidade e a sua redenção. Aqueles que confiam na sabedoria de Deus, meus irmãos, não apenas são salvos da ira vindoura, mas também descansam e têm uma plena certeza de que Deus está no alto e sublime trono a governar a sua criação. Não saberemos se iremos viver muito ou pouco,
em abundância ou escassez, em alegria ou em tristeza, diagnosticados pelo Covid ou não. Mas uma coisa sabemos, tudo posso, como afirma o apóstolo Paulo, naquele que me fortalece. E uma vez que eu entendo que é o próprio Deus que me fortalece, por meio da sabedoria de Cristo e por meio de sua justiça, eu posso entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, daqueles que não se apoiam em sua própria sabedoria, mas se apoiam na sabedoria encarnada, o Cristo. Que o Senhor nos abençoe. Amém.